Ok, o que nós sabemos fazer até agora em inglês? Quais tipos de sentenças nós sabemos montar em inglês? Nós conhecemos o verbo to be, sentenças com o verbo to be, no presente simples ou no presente contínuo. Você tem sentenças como I am working, eu estou trabalhando. E o que acontece quando você quer transformar essa sentença numa pergunta? Você vai colocar o verbo to be, que ele é um verbo e um auxiliar ao mesmo tempo, antes do sujeito. E aí fica, am I working? O que mais nós sabemos fazer? Nós sabemos trabalhar com o verbo to be no passado. O passado do am, que seria was. De novo, ele é o verbo auxiliar. E você tem a sentença, por exemplo, no passado contínuo, I was working. O que acontece quando eu quero transformar essa sentença numa pergunta é o verbo auxiliar que vai antes do sujeito. Aí fica, was I working? Ok? Porque o verbo to be, ele é um verbo e um auxiliar ao mesmo tempo. Agora, como vocês já sabem, nem todas as sentenças contém o verbo ser ou estar. Então, por exemplo, vocês já sabem usar o presente simples. Por exemplo, eu trabalho, né? I work. E o que acontece quando eu quero transformar uma sentença dessa para uma pergunta? O que eu coloco antes do sujeito? O auxiliar do, que nesse caso ele não está trabalhando como um verbo, ele é só um auxiliar. E aí fica do I work. Então, não é o verbo to be que você vai colocar antes do sujeito, porque simplesmente não é o verbo to be que existe nessa sentença. Do I work é eu trabalho. Eu trabalho? É uma pergunta. Né? Ok, e agora, hoje nós vamos aprender o que acontece quando você quer transformar uma sentença no presente simples sem o verbo to be, como por exemplo, I work, eu trabalho, para o passado simples, eu trabalhei. O que vai acontecer com esse verbo? Vamos ver? Vamos lá. Como é que eu falo eu trabalhei em inglês? Ok, olha só o que aconteceu com o verbo. I worked. O que eu adicionei no verbo? O sufixo ed. Então, o verbo work, que é trabalhar, ficou trabalhou. É ele o verbo eu trabalhei no passado. I worked. Ok? Então, esse é o verbo work no passado. E olha que delícia que é conjugar esse verbo. Ele fica no mesmo formato para todos os sujeitos. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked. Lembra que o verbo work é trabalhar ou funcionar. Então, você está falando isso funcionou. Olha que delícia. We worked and they worked. Não é uma delícia conjugar, isso é muito mais fácil em inglês do que em português, né? Nossa, a gente tentar conjugar isso em português fica eu trabalhei, você trabalhou, ele trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam. Em inglês é tudo igual. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, and they worked. Agora, o que acontece quando você quer falar eu não trabalhei? O que você vai ter que fazer? Qual que é o auxiliar que a gente vai ter que usar? Vamos ver. Ok, aqui está ele. I didn't work. Então, o que aconteceu aqui? O auxiliar didn't é o auxiliar do passado simples. Ele está indicando não só que essa sentença está negativa, mas ele está indicando o tempo verbal dessa sentença, que é o passado simples. Como vocês podem observar, o verbo work, ele voltou para o infinitivo. Ou seja, a responsabilidade do tempo verbal não está mais no verbo, e sim no auxiliar didn't. De novo, como vocês podem ver, o verbo não está seguido, não tem o sufixo ed. É simplesmente o verbo no infinitivo. I didn't work. Se vocês querem tornar essa sentença mais enfática, vocês separam o didn't, né? Aí fica did mais o not. I did not work. Então, eu estou sendo mais enfático. I did not work. Isso vale para todos os outros sujeitos. E, novamente, olha só que delícia. Todos os outros pronomes, todos os outros sujeitos, eles estão do mesmo jeito. A sentença fica
Da mesma forma, serve para todos os sujeitos. Então vamos lá? You didn't work. He didn't work. She didn't work. It didn't work. We didn't work. They didn't work. Não é uma delícia? É uma delícia, ok? É muito mais fácil em inglês do que em português. E agora, o que acontece quando eu quero transformar essas sentenças negativas em uma pergunta? O que eu vou colocar antes do sujeito? O auxiliar did. Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did they work? Fácil, né? Esse aqui é o passado simples, ok? Mas devo enfatizar novamente, vamos voltar para a sentença na afirmativa. O verbo work, ele é um verbo regular. O que é um verbo regular? Ele é um verbo cujo passado você tem que adicionar o sufixo ed. Então, work fica worked. Work fica worked. Existem vários verbos regulares na língua inglesa, ou seja, verbos cujo passado, tudo que você tem que fazer é adicionar o sufixo ed. Agora, novamente, no momento que você coloca um auxiliar, seja na negativa, seja na pergunta, a responsabilidade do tempo verbal vai para o auxiliar e o verbo fica no infinitivo. Ok? Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Ok, você tem aqui, ó. Susan watched TV yesterday. Susan watched TV yesterday. Então você tem o verbo watch, que é assistir, é um verbo regular. Para colocar ele no passado, de novo, tudo que eu tenho que fazer é colocar o sufixo ed. E a pergunta como é que fica? Did you watch TV yesterday? No, I didn't watch TV yesterday. What did you do yesterday? Ah, veja bem, o do, ou ele é um verbo, ou ele é um auxiliar. Então, what did you do yesterday? O que você fez ontem? Well, I worked a lot yesterday. I worked a lot yesterday. Ok, a única coisa que eu quero chamar a atenção aqui é na palavra a lot. A lot é muito, um monte. Então, eu trabalhei muito, eu trabalhei um monte ontem. Did Tom work yesterday? No, Tom didn't work yesterday. Fácil, né? É só praticar. Montem as suas sentenças. Façam perguntas. E respondam as suas próprias perguntas. Ok, agora vamos dar uma estudada com mais afinco em certos verbos regulares, como por exemplo, aqueles que terminam com Y. O que acontece quando um verbo termina com Y? Verbo regular. Veja bem, se você tem um verbo que termina com Y e este verbo é precedido de uma consoante, como por exemplo, o verbo study, que é estudar, o que você vai fazer ao adicionar o ed para transformar esse verbo no passado? Você vai cortar o Y e substituir o mesmo por ied. E aí fica studied. I studied last afternoon. I studied last afternoon. Ok? Outro verbo que termina com Y, como por exemplo o verbo try. O verbo try é o verbo tentar. De novo, a letra Y, como vocês podem ver, ela está sendo precedida de uma consoante que é a letra R. E aí o que acontece com a letra Y, quando você vai transformar esse verbo no passado, fica tried. Então, substitui o Y por ied. Joe tried to call Susan
last night. Ok? Agora, vejam bem, o que acontece quando você tem uma vogal antes da letra Y, como por exemplo o verbo play. O que você tem antes da letra Y? A letra A, uma vogal. Então, o que acontece quando eu quero transformar esse verbo para o passado? Você substitui o Y? Não. Você não faz nada com o verbo, você só adiciona o sufixo ed e mantém a letra Y no verbo. Então, play fica played. Tom played tennis last Saturday. Ok? Alguma dúvida? Excellent! Então, vamos praticar.